Olá pessoal, vamos para mais uma aula de violão. Hoje o tema da nossa aula é violão clássico. Então, o violão clássico é um estilo de se tocar violão, onde o foco do repertório é a música clássica, também conhecida como música erudita. Então, é uma forma de tocar que tem sua sonoridade específica, tem suas peculiaridades, tem suas técnicas, assim como o violão brasileiro também, que a gente abordou na última aula. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre os aspectos históricos do violão, com foco no violão clássico, e sobre os principais compositores e principais intérpretes, nacionais e internacionais. Então, a história do violão remonta a períodos longínquos, né? Ele se desenvolveu a partir da família das guitarras, que eram instrumentos que habitaram a Europa, especificamente na região ali da Península Ibérica, juntamente com os alaúdes e as vihuelas. Então, com o passar dos anos, esses instrumentos iam sendo modificados, iam sofrendo modificações, e uns instrumentos iam dando origem a outros instrumentos, né? Até que em meados do século XVIII se chegou a esse instrumento que a gente conhece como violão, com 6 cordas simples e com essa afinação que a gente conhece também atual: Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, da primeira para a sexta. É bem verdade que o violão ele sempre foi mal visto, né? Ele era um instrumento tido como um instrumento simplesmente acompanhador de melodias, um instrumento muito ligado à música popular. E algumas pessoas não viam esse instrumento com bons olhos, viam como um sub-instrumento, né? Alguns chegavam a não cogitar a possibilidade de que um instrumento pudesse ser tocado num teatro, né? Ser tocado com música erudita, né? Ser tocado em música erudita, ser inserido na música erudita, na música clássica. As pessoas achavam que isso era impossível, era inviável, né? Por questões várias, né? Por conta da sonoridade do instrumento. Muitas pessoas achavam que na verdade, o instrumento ele apresenta um volume sonoro, vamos dizer assim, né? Uma intensidade sonora menor com relação a outros instrumentos, né? Como instrumentos de sopro, trompete, trombone, né, piano. É um instrumento que tem um volume sonoro, uma intensidade sonora menor do que esses outros, né? É uma peculiaridade desse instrumento. Então, muitas pessoas achavam que, por esse motivo, era inviável se compor música para violão, né? Ao estilo erudito, ao estilo da música clássica. E, devido à sua associação com a música popular, né, vista pela elite, né, pela aristocracia, como uma música de baixa qualidade, porque era música ligada ao povão, né? Então aí envolve outras questões. Então o instrumento sempre levou essa má fama de subinstrumento, né? Mas com o passar do tempo, com a iniciativa de grandes compositores, de grandes violonistas, grandes intérpretes, né? Que resolveram abraçar a causa do violão e começaram a divulgar o violão também como um instrumento concertista, um instrumento que era capaz de executar composições feitas ao estilo da música clássica, concertos, né? Começaram a divulgar o instrumento, né, no mundo inteiro como um instrumento também que pode ser inserido no estilo da música clássica, né? Então o violão clássico ele trata disso. É um instrumento que tem como foco a música clássica, que é um repertório em sua maior parte europeu, voltado para a música europeia. Então é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre alguns compositores. Então nós temos aqui Ferdinando Carulli, que era um compositor italiano
do século XVIII, é um dos grandes nomes do violão clássico, né? Quem toca o violão clássico em algum momento de sua vida violonística, né, vai estar envolvido com o repertório de um desses camaradas aqui, de um desses compositores, né? Coloquei aqui o primeiro, Ferdinando Carulli. Depois, Fernando Só, que era um compositor espanhol, é outro grande nome do violão clássico. Sempre lembrando que eles também eram violonistas, tanto Ferdinando Carulli como Fernando Só. Foram grandes violonistas que tinham uma fama imensa na sua época, né, no período em que viveram. O Mauro Giuliani, que era também um violonista italiano, e é outro grande nome, Matteo Carcassi, mais um violonista italiano. E aqui a gente vai chegando no Francisco Tárrega. Francisco Tárrega era um violonista espanhol. O violão ele tem uma intimidade muito grande com a Espanha, né? Então, Francisco Tárrega ele é responsável por uma revolução no mundo violonístico, né? Então, o Tárrega revolucionou a técnica de se tocar violão clássico, a questão da postura do violão clássico, herdada atualmente, vem do Tárrega, muita coisa vem da escola do Tárrega, né? Muita coisa foi proposta pelo Tárrega. No repertório também, o Tárrega foi um dos primeiros violonistas, compositores a transcrever para o violão músicas que não eram compostas originalmente para esse instrumento, né? Ele transcreveu algumas músicas. Dessa forma, ele aumentava a quantidade de repertório para violão, né? Depois nós temos Miguel Delbé, que foi aluno do Francisco Tárrega, um grande compositor e um excelente violonista também, que já vai se aproximando da contemporaneidade. Ele faleceu já no século XX, faleceu em 1938. Nós temos Agustín Barrios. Miguel Delbé era um violonista espanhol. O Agustín Barrios era um violonista do Paraguai, é um dos grandes nomes do violão erudito também, e é sul-americano. Teve muita influência também no desenvolvimento do violão clássico no Brasil, na divulgação do violão erudito no Brasil. Nós temos aqui o Emílio Pujol, que é também um violonista espanhol, é outro grande compositor, outro grande nome do violão erudito, grande intérprete também, né? Faleceu em 1980. Nós temos o Heitor Villa-Lobos, que era um violonista brasileiro, tem muita importância para o violão, tanto no Brasil, quanto para o violão no mundo afora, né? Atualmente, milhares de violonistas, milhares de grandes intérpretes tocam música do Villa-Lobos ou já gravaram música do Villa-Lobos, né? E o Léo Brauer, que é um violonista contemporâneo de todos esses. O Léo Brauer é o único ainda vivo violonista cubano que também tem muita importância para o violão, né? Um compositor ligado mais ao estilo da música contemporânea, né? Suas composições são bem mais modernas, né? Um outro estilo composicional com influências da música do século XX. Óbvio, ele nasceu já no século XX, né? Então, aqui são alguns, pessoal. Existem muitos outros grandes compositores que tiveram muita importância para o desenvolvimento do violão de concerto, do violão erudito, violão clássico. Então, agora nós vamos falar sobre alguns intérpretes. Então, o primeiro deles é o Segovia. Segovia é esse senhor aqui. Ele é um violonista espanhol, foi um violonista espanhol, nascido em 1893, falecido em 1987. O Segovia teve uma importância, ele tem uma importância muito grande para o violão de concerto, no sentido da divulgação do repertório, da divulgação do instrumento como instrumento de concerto. Então, muitos dos grandes violonistas clássicos da atualidade ou foram alunos de Segovia, ou foram alunos de alunos do Segovia. Então, Segovia exerce influência direta
na interpretação do repertório clássico, né? Então, através das gravações, ele influenciou muita gente. Então, é um violonista que tem uma importância fora do comum para o violão clássico contemporâneo, né? Então, alguns pesquisadores chegam a destacar o Segovia como um divisor de águas, né? Então, para alguns é como se o violão fosse uma coisa antes do Segovia e depois do Segovia fosse outra coisa, né? Então, ele foi um violonista revolucionário, né? E o Segovia ele era mais intérprete, ele era mais ligado a tocar, era mais um cara de tocar do que de compor, né? Todos aqueles violonistas anteriores que eu falei, eles tocavam também, mas tiveram importância muito grande como compositores. Já o Segovia não, a importância maior dele é como intérprete mesmo. Nós podemos citar também como dois outros grandes nomes, o Julian Brim, ainda vivo, e o John Williams, ainda vivo também. Julian Brim é um violonista inglês, o John Williams é um violonista australiano. São dois grandes nomes, dois grandes gigantes do violão, dois grandes intérpretes do violão, né? E ainda vivos. No Brasil, nós temos muitos grandes violonistas que se dedicaram e se dedicam à música erudita, como o Sérgio Abreu, os irmãos Assad, o Du Assad, né? Maria Lívia São Marcos. E entre eles, a gente destaca aqui o Turíbio Santos. Turíbio Santos, que foi um grande divulgador da obra do Vila Lobos mundo afora. Turíbio Santos que rodou o mundo, tocando violão, apresentando concertos, ministrando aulas, né? Ministrou aulas na França. E é um violonista brasileiro de fama internacional. É um dos grandes nomes do violão clássico no Brasil e ainda vivo. Outro grande nome é o Fábio Zanon, também. Fábio Zanon, mais jovem que o Turíbio Santos, também violonista de fama internacional. É uma grande influência para os violonistas clássicos, né, brasileiros na atualidade, o Fábio Zanon. E para finalizar nossa aula, nós vamos escutar uma música ao estilo do violão clássico, executada pelo violonista espanhol Andrés Segovia. Então vamos escutar. Então, pessoal, essa peça se chama El Noi de la Mare. É uma canção típica, né, uma canção tradicional da região da Catalunha, que fica na Espanha.
e essa transcrição é do Miguel de Oveiro, né? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. A gente falou aqui, abordou o violão clássico, né? Então, muito obrigado a quem assistiu e até uma próxima oportunidade.